Olá, bem-vindo ao episódio número 132 de Vida nos Trilhos. E hoje o bate-papo vai ser com Mahomed Charles. Ele é formado em comércio exterior, começou o karatê aos 9 anos de idade. Hoje ele é sexto dan em karatê, estilo Goju-ryu. E tem uma curiosidade interessante, ele viveu 8 anos no Japão, fala japonês e faz tradução. De um tempo para cá, ele largou a vida profissional na iniciativa privada e se dedica exclusivamente ao karatê e ao seu propósito pessoal. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson Pérez, você viu o nosso convidado de hoje? Que legal. Hoje nós temos um convidado aí para falar um pouquinho com a gente, conversar, bater um papo. É o nosso amigo Mahomed. O Edward já fez uma introdução, seja bem-vindo, mas se faltou alguma coisa aí é só complementar, Mahomed. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Além do karatê, também eu tenho uma outra formação na arte marcial também que é significativa, que é terceiro dan em Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. E é uma arte marcial que ela não é conflitante com o karatê. E para mim a formação como artista marcial foi muito importante, inclusive para entender melhor o karatê. Então só um complemento. E também interessante. E também existe uma arte marcial chamada Kobudo. Existe o Kobudo japonês e o Kobudo de Okinawa. E Kobudo literalmente significa arte marcial antiga. Então, na região de Okinawa também existe o Kobudo, né? Okinawa é o berço do karatê. E eu também sou Shidoin, ou seja, orientador nessa arte marcial também, que é o Kobudo, que são luta com armas. Tonfa, Sai, Nunchaku. As crianças brincam, né? São as armas dos Tartaruga Ninja. Exatamente. Eu ia falar isso. Era mais pra deixar o pessoal bem. É os Tartarugas Ninja. Eu duro que o pessoal mais novo vai perguntar quem é Tartaruga Ninja. Né? Mas tem os novos Tartarugas Ninjas, né? Tem os filmes novos. Então a coisa tá bem aí. Mas bacana. Então provavelmente eu vou me dirigir, eu vou fazer uma revelação, porque o Mahomed Charles, ele é meu sensei, ou seja, ele é meu professor de karatê. Eu já comentei aqui no podcast, para você que está me ouvindo, que eu faço karatê, e ele é o meu professor de karatê. E eu vou dizer assim, eu tive a felicidade de encontrar a academia onde eu estou praticando há um pouco mais de um ano, porque eu fiquei assim, o nível de conhecimento, e eu já passei por várias academias, sabe, Jefferson? E realmente, o nível de conhecimento que o Mahomed me traz é bem grande. Mas vamos começar assim do começo, tá bom, sensei? Vamos lá. Vamos começar do começo. Vamos lá. Geralmente a gente pergunta, como é que foi... Por que você começou com karatê lá nos 7 anos? E como que era... 9 anos, né? E como que era o Mahomed pequeno, né? Como é que era o Mahomed pequeno? E quem que influenciou mais? Foi seu pai, sua mãe? Como é que era a dinâmica familiar? Como é que foi isso? Então, não tem como falar de karatê e não falar sobre o meu pai. Né? E na década de 70, faz tempo, né? Nós morávamos numa cidade... Hoje não é interior, né? Mas na época era interior, na chamada Araucária. É perto de Curitiba, mas na época era longe. E meu pai estava com 30 e poucos anos, no início dos 30 e poucos anos, e ele estava obeso.
E meu pai nunca foi chegado ao esporte, tanto é que consequência, né, é ficar um pouquinho gordinho. E quando no exame que ele fez, um exame médico, o médico recomendou para ele um esporte. Só que meu pai, diferente do meu tio, irmão dele, que adora futebol, ele nunca foi chegado em futebol. E conversando com os amigos dele, ele descobriu que tinha uma academia de karatê em Curitiba. E ele iniciou o karatê para emagrecer. E no começo eu não ia junto com ele, nem eu nem meu irmão íamos junto com ele. Mas quando ele voltava, algo interessante é que eu e meu irmão fazíamos massagem na perna dele porque ele voltava todo dolorido dos treinos. E conversando com ele, a gente manifestou o interesse de conhecer. Então nós, um dado dia, nós fomos com ele até a academia e eu tinha 9, meu irmão tinha 8 anos. E o dono da academia gostou da gente, por assim dizer, né? E nós fomos praticamente adotados pela academia, como os mascotes da academia. E foi assim que a gente começou a praticar, né? E já se passaram quase 45 anos disso, né? Então, ou seja, resumindo, pro meu pai querer emagrecer, que foi por isso que você começou o karatê. Ou seja, a vontade de emagrecer surgiu aí o karatê. E como que foi esse início aí no karatê, Mohamed? Conta pra nós aí um pouquinho. Então, como que foi essa paixão? Porque para estar 45 anos nessa jornada, realmente deve ter algo bem aí íntimo que chamou a atenção sua dentro da arte marcial, assim como um todo. Então, na época, década de 70, teve um seriado bastante famoso que foi o Kung Fu. Eu gostava. Então, e eu também, mesmo sem ter conhecimento de arte marcial, gostava. E quando meu pai começou a treinar o karatê, eu associei, né, a figura lá do mestre de Kung Fu com o karatê. E vendo o conteúdo das aulas, né, que não é só uma movimentação física, mas tem a parte das coreografias, os katas que são feitos. Então eu senti, né, percebi que tinha algo a mais e que ia de encontro àquilo que eu gostava, né? Então, foi tipo paixão à primeira vista, né? Então nunca deixei de praticar, embora durante esse trajeto houveram vários momentos, né, na vida que facilitaram ou dificultaram a prática, mas eu, de certa forma, nunca parei, né? E que estilo que era, sensei? O estilo era Goju-Ryu. Era Goju-Ryu. Mas era diferente do que a gente... Então, na década de 70, ainda não tinha nem federação brasileira de karatê, não tinha nenhum órgão que, assim... balizasse as academias de karatê. Tanto é que todo mundo era afiliado ao pugilismo, né? Não tinha arte marcial karatê em si. E por conta disso, houveram muitas distorções, né, no conteúdo a ser ensinado, né? Não tinha nada para balizar. Então eu treinei Goju-Ryu, mas tinha umas certas particularidades e outros estilos. Então era como se fosse uma mistura de Goju-Ryu com Shotokan ou outros estilos de karatê. Entendi. E aí você treinou nessa academia por quanto tempo? Treinei até os 18 anos. Até os 18, nesse mesmo local em Araucária? Não, foi? a academia era em Curitiba. Acho que vinha para Curitiba. Tá. Mas foi até os 16 anos. Nos 16 anos... Com 17 anos, meu pai abriu uma academia que durou aí uns 2 anos e eu treinava mais nessa academia que meu pai abriu. Né? Ah, entendi. E aí tem aquela curiosidade, né? Porque depois eu descobri que eu tenho um amigo que é amigo em comum do sensei, que inclusive é um ouvinte aqui do podcast, que é o James. Um abraço, James. Exato. E ele treinou com você nessa academia do seu pai, então. Exatamente. Ah, e essa academia do seu pai ficava onde, em Curitiba? Ficava na Silva Jardim, da João Negrão, mais ou menos uns 150 metros antes. Legal. E aí você estudava, praticava karatê, tudo, e depois você, quando começou uma atividade profissional, quando foi que você começou a trabalhar tal, e aí você manteve o karatê, foi isso? Sempre treinando karatê. Meu pai é mecânico de automóveis e até uma parte da minha vida eu trabalhei com meu pai. Então sempre ajudando na oficina,
Isso foi até lá. Então, se eu tiver algum problema no carro, eu já sei com quem falar. Se você tiver um Volkswagen, um Fusca, isso da época do carburador. Liga pro Mohamed. SOS. Já posso dizer assim que eu sou mecânico de carros antigos. Isso. Fica legal, assim, fica legal. E como foi essa conciliação do karatê com atividades profissionais? Você sempre manteve, porque depois eu entendi que fechou a academia do seu pai, Isso mesmo, né? Fechou. Tá, e teve algum motivo para fechar? Foi alguma circunstância pessoal da vida? Não. Ou foi cada um para um lado? Como é que foi? O motivo principal foi, acho que, a parte financeira. Realmente, viver da arte marcial é um desafio bastante grande, né? Então, manter um local com aluguel, dependendo das mensalidades, é bastante difícil. Então, é difícil, com certeza. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que esse é o grande desafio, exatamente, né? Então, por esse motivo, né? O motivo principal foi esse, realmente. Né? Se tivesse uma condição financeira talvez melhor, né? Talvez tivesse mantido, mas o aluguel era caro e a academia ela é muito... flutua muito, né? Em termos de entrada e saída de aluno, até estabilizar demora um certo tempo. E a gente não tinha esse tempo, esse tempo físico. É verdade. Isso é interessante. Você falou, e todo negócio, porque você como hoje como você tem eu vou dizer, um dojo, né? A gente chama de dojo, isso, né? Que é o espaço para fazer o karatê. É um empreendimento, e como qualquer outro empreendimento, né? Não é simplesmente abrir a academia e pronto, né? Você tem que ter o tempo de maturação, isso. Você tem que ter... como qualquer negócio, né? E antes de ser o professor, ele tem que ser um empreendedor, né? E esse acho que é o grande desafio, porque a partir do momento que você é o empreendedor, aí o Mohamed, né, sensei, aí começa a entrar em ação. E esse, eu acho que é essa transição que eu acho que é um passo diferente, até porque, pelo que a gente percebe, você foi para a iniciativa privada, teve uma atividade para depois retornar. Conta aí pra gente como é que foi essa trajetória. Então, eu como a gente já está ouvindo aí, né, eu sempre gostei muito de artes marciais e, por consequência, da cultura japonesa. Então, desde criança, quando eu comecei a treinar o karatê, eu tinha um objetivo grandioso que era, algum dia, ir para a terra onde o karatê surgiu, que era o Japão, né? E muitas águas passaram embaixo da ponte, né? E eu acabei casando. E surgiu a oportunidade de ir para o Japão a trabalho. E eu não desperdicei essa oportunidade, né? Então, na época eu trabalhava com meu pai, eu tinha recém-casado, posso dizer, estava com 3 anos de casado. Minha esposa é descendente de japoneses, né? Não que isso ajudou bastante, né? Ajuda, claro. Eu não casei por interesse, mas ajudou bastante. Então, indo para o Japão, tipo realização de sonho, né? Isso foi que ano? Isso foi em 1992. 92, legal. E nessa primeira ida ao Japão, resumindo, né, a história, eu fiquei 5 anos. E nesse período pude treinar karatê, né? Eu sou budista, também pude fazer várias atividades budistas, conhecer, estudar um pouco mais sobre budismo. E engraçado, né? Porque voltando para o Brasil, como estava 5 anos fora, né? Fiquei 5 anos direto, né, nessa primeira vez. E pretendia começar por algum lugar, e o lugar mais fácil para começar era trabalhar com o meu pai, né? Na oficina mecânica. Mas eu tinha... um cunhado que, quando eu fui para o Japão, ele assumiu o meu lugar. E era uma oficina pequena, então, para tirar o sustento para 2, 3 famílias já era meio complicado, né? Então, inicialmente, eu comecei a dar aulas de karatê, logo que voltei. Mas, como eu falei, é difícil, né, realmente viver do karatê. Mas, né, consegui alguns alunos, né?
E quando eu voltei do Japão nessa época, além da arte marcial, logicamente, eu digo logicamente porque tu não pensa que é meio óbvio, né? Mas eu melhorei muito, né, a minha fluência na língua japonesa. Claro. E nesse retorno, 9 meses, período de gestação aí depois que eu voltei, surgiu uma oportunidade de trabalhar como motorista e segurança de um presidente de uma multinacional japonesa. E foi aí que eu Ah, entrei na Dentsu, né? Uma empresa japonesa. legal. Uma É, grande multinacional, legal. exato. E aí você, ou seja, então você podia praticar o seu japonês, inclusive, né? Eu até brinco porque, embora a função inicial foi motorista e segurança, mas por ter a fluência na língua, pouco a pouco eu foi atribuído para mim outras atividades no sentido de cuidar ou dar assistência para japoneses, né, da empresa que vinham trabalhar no Brasil. Então, logicamente, eu não ficava dirigindo e acompanhando o presidente da empresa a todo momento, né? Então, durante o dia, praticamente, o que eu fazia era dar assistência para os japoneses e suas famílias. Então, desde a parte de documentação, moradia, saúde. Então, eu usava mais a língua japonesa do que o português, né? Mesmo estando no Brasil, né? Legal, né? Uma coisa interessante, né? Porque é bom, primeiro porque o japonês é uma língua bem diferente do que a gente está acostumado. Eu tive a oportunidade de ir para o Japão em 95, então você devia estar lá, Tava lá. certo? Eu também estava lá. Mas eu fiquei apenas 20 dias, né? Aham. Então, mas antes da viagem, claro, a gente tenta se preparar um pouquinho, Sim. né? Eu aprendi aquelas frases prontas, assim, o suficiente para me apresentar. Mas você, quando chegou no Japão, você estudou um pouco antes de ir para o Japão, certo? Você estudou um pouco de japonês antes. Estudei. E como é que foi? Aí você chegou no Japão e tranquilo, já começou batendo papo com todo mundo, né? Foi isso, né? É engraçado, né, porque eu fiz, eu me planejei para ir para o Japão, mas tive um período que eu dediquei para aprender alguma coisa da língua. Então, um ano mais ou menos, eu fiz vários cursos básicos de conversação e de escrita em japonês. Então, na escola tinha 5 níveis. Eu, no esforço assim bastante grande, eu fiz 5 níveis de conversação e 5 níveis de escrita. Mas estava ciente que isso é um básico, na verdade, né? Conversação básica e É. escrita básica. E chegando lá foi bem complicado porque eu sabia muitas frases memorizadas, né, de cor. E quando eu falava, tudo bem. O duro é quando o pessoal respondia. O aprendizado do idioma traz esse desafio, né? Traz desafio, né? Então foi um desafio bastante grande, mas embora tenha me preparado, teoricamente, né, para poder me comunicar, a comunicação foi bastante complicado. Eu posso dizer assim que sofri muito, né, nessa parte de comunicação. Mas um ponto positivo, quer dizer, na época foi negativo, mas que olhando para trás foi positivo, é que desde o início da minha chegada no Japão, eu fui, entre aspas, né, obrigado a trabalhar com japoneses. Então, geralmente, a pessoa vai trabalhar junto com um brasileiro e o brasileiro vai ensinar lá como que funcionam as coisas, né? Mas eu não tive essa pessoa. Então, desde o início, fui jogado na fogueira e tive que aprender meio na marra, né? Ou seja, ou aprende, né? Porque não tem como, né? Sem comunicação, não tinha como fazer nada. Então, foi um desafio constante, né? O aprendizado. E se você, por exemplo, uma pessoa que queira aprender japonês, qual que é a recomendação? Eu tenho sim. Eu acho que não só para o japonês, eu acredito que para qualquer que seja a língua, a pessoa tem que gostar de alguma coisa daquele país, né? E isso facilita bastante, né? Por exemplo, para você melhorar vocabulário ou coisas assim, você tem que ler. Leitura é bastante recomendado, né? Mas se for para você desafiar a ler algo que você não gosta, é difícil, né? Então, no meu caso, eu tinha duas coisas que eu assim, gosto muito, que é a arte marcial, né? E também budismo, né? Então, coisas que me motivavam a querer aprender a ler, aprender vocabulário, entender melhor o conteúdo.
Então, ache algo que você goste, que você tenha curiosidade, né, de saber, e você vai estudar naquela língua que você pretende desenvolver e aprender. Acho que essa é uma dica de ouro aí. Eu acho que é uma dica fantástica mesmo, porque assim, às vezes as pessoas me perguntavam, sabe, como que eu posso ficar fluente em inglês, né? O pessoal sempre me perguntava isso, né? Como que eu posso aprender inglês rápido? Quanto tempo leva para eu atingir uma fluência, né? Aí eu dizia para a pessoa a vida inteira. Mas essa resposta é a conclusão. Porque se você não tiver o mindset de estudar aquilo a sua vida inteira, se dedicar a ela, porque você não vai aprender num minuto uma língua e pronto, já sei falar. Você tem que... É um processo. E o processo de imersão com coisas que você gosta, acho que é o melhor caminho mesmo. Muito bacana. E acho que tem duas questões, né? Se você quer ser fluente numa língua, depende do nível que você quer chegar, na verdade. Porque para se comunicar, eu digo assim, com um esforço médio e contínuo, você consegue se comunicar. Mas como eu falei sobre a questão de você tem interesse maior em algum assunto, você vai querer aprofundar mais sobre aquilo. Isso vai fazendo com que você tenha que pesquisar, tenha que evoluir no aprendizado, senão você não consegue entender, né? Então, nesse sentido que a primeira dica é importante, né? Acha algo que você tem desejo, sede, né, de querer aprender. Né? Aí a motivação é muito maior e ela fica mais automático, sem você precisar fazer aquele esforço que parece que você está querendo mover uma montanha. Fica uma coisa pesada, um fardo, né? E aí você não consegue evoluir. Você falou um pouquinho do budismo, Mohamed. Conta pra gente aí um pouquinho daí desse seu estudo, desse seu aprendizado. A gente vive aqui no Ocidente, né? Um país até um pouco mais cristão. E conta um pouco pra gente de como que é essa questão aí, um conhecimento aí mais do Oriente, aí dessa questão do budismo. O budismo é uma religião milenar, né? E quando fala sobre budismo, para nós, sempre a gente tem aquela imagem do gordinho, careca e barrigudo, sentadinho, ou monges budistas, né? Mas é uma imagem de um tipo de budismo. Então, o budismo tem mais de 3.000 anos de existência. E existe o budismo contemporâneo, embora as pessoas às vezes não tenham conhecimento, né? E eu pratico um budismo chamado Nichiren, de uma organização chamada Soka Gakkai. E é um budismo contemporâneo, né? E o foco principal, e é o que é importante em relação ao budismo, que é o autoaprimoramento, né? Então, por experiência, a gente sabe que tudo que você queira fazer, você tem que quebrar suas barreiras e se superar. E o budismo, a mensagem fundamental é você manifestar o seu melhor. Todo mundo tem um lado, o lado positivo, né? O lado forte. Então, o budismo é uma filosofia, uma religião que desperta você para esse potencial que você tem, né? E te dá uma diretriz, né, para que você, assim, possa seguir um caminho do autoaprimoramento. Na questão de aspecto de crença, aí vamos entrar um pouco na parte mais espiritual da coisa, só por um momento, e até por curiosidade pessoal, né? Porque na religião cristã a gente tem os ritos, aquele né? negócio de que se você é bom, você vai para o céu, se você é mal, você vai lá com o capeta, né? Então, claro que isso já mudou um pouco, né? Não é bem assim, aí tem um monte de... os teólogos estudam muito essas coisas, né? Agora, no budismo, eu creio que existe uma concepção diferente disso. Exato. Né? Existem várias leis fundamentais, universais, né? E uma delas, que não é atribuída somente ao budismo, mas que no budismo é enfatizado muito, é sobre a causalidade, a lei de causa e efeito. Então, o budismo não tem mandamento, mas, de certa forma, é rigoroso porque ensina que toda causa leva ou gera um efeito. E quando a gente fala sobre causa, a gente pensa só no que efetivamente faz como ação física. Mas o budismo ensina que pensamento, palavras e ações é que fazem as causas. Então,
se você está descontente com a tua realidade atual, né? Então a gente tem que rever aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. Então não é a vida, os resultados da vida não são atribuídos a terceiros. Na verdade, você é responsável, né, pela sua própria vida, né? Então, se está bom, legal. Se está ruim, a reflexão é o que eu vou fazer para melhorar, né? Então, essa é um dos balizadores do budismo, né? Assim, a base fundamental do budismo. Lei de causa e efeito. Rigorosa. E dentro dessa lei aí da causa e efeito, em algum momento você se percebeu talvez um pouco fora do trilho ali, um pouco meio descarrilhado aí. Comente como que você fez para perceber a situação e quais foram as ações, né? Você pensou, mudou, né? Tomou ação aí dentro desse conceito do budismo para poder voltar para os trilhos aí. Olhando para a vida, a gente vê que, na verdade, todos os dias a gente tem que esforçar para mantê-la no trilho. E para sair do trilho é facinho, né? É só você não fazer nada, né? Então, se só sentar e cruzar os se você sentar e cruzar os braços, já por si só já sai do trilho, né? E existem vários momentos, né? Bom, como um dos assuntos principais é a arte marcial, né? Teve 2 momentos bem difíceis, né? Eu estava no Japão na época e morava numa cidade, né? E o trabalho que eu fazia, a empresa que eu trabalhava, ela disponibilizava a moradia, certo? E nesse período o Japão passou por uma crise econômica, embora o pessoal pense que o Japão não tem crise econômica, mas tem, né? E foi justamente em 92 para 93. E eu fui convidado a sair da empresa. Por ser estrangeiro e sendo os mais novos contratados, né? Algo normal, né? Só que isso, a consequência é que eu estava com minha esposa e na época a minha filha, com 3 anos de idade, e eu me vi numa situação que estava no país estrangeiro, não tinha o que fazer, não tinha para quem recorrer, né? E tive que resolver a situação, né? E fé é fundamental, né? A gente tem que orar, nesses momentos mais do que qualquer outra hora, mas ação é bastante importante, né? E a ação de buscar uma situação melhor me levou para uma cidade onde eu conheci ao meio trabalho, logicamente, e conheci a academia, o dojo, que hoje eu represento, né? Então isso foi há mais de 25 anos atrás, né? Então, um momento que estava saindo dos trilhos, né? Mas eu acredito que determinação é bastante importante, né? Então, determinar, orar e agir. Então, não me deixei abater, né? E fui para cima, né? Daí achei um novo emprego e de brinde, posso assim dizer, né? De prêmio, foi encontrar o dojo nessa mesma cidade que eu tive que mudar, né? Por uma razão ruim, motivo ruim, mas foi onde me colocou no trilho que eu estou até hoje em relação à arte marcial, né? E foi um grande presente, nossa, hein? Então, na época foi bastante difícil, né? Eu pensei, eu imagino. Volto, não volto, o que eu faço, né? Mas essa questão da determinação, acho que o importante é não perder o rumo, né? Não, por mais saia do trilho, mas não esqueça onde você quer chegar, né? E uma outra situação também relacionada à arte marcial. Então, nesse mesmo dojo que eu fui e arrumei o emprego, eu trabalhava durante o dia e ia para o dojo à noite. Mas a empresa que eu fui trabalhar, ela acumulou muito trabalho, eu tinha muito trabalho para realizar e eu acabava ficando trabalhando até tarde, muito tarde, né? E isso começou a atrapalhar meus treinos, né? E a aula no dojo acabava às 21h30 e eu trabalhava até 9 horas, 21 horas, um pouco antes das 21 horas. Eu fiquei num dilema, né? Vou esperar criar as condições para ir para o dojo ou vou mesmo que seja para pegar 10, 15, 20 ou meia hora de aula. E eu optei por, mesmo chegando atrasado e
não aproveitando da forma que eu queria, participar dos treinos, né? Só que eu chegava, treinava acho que uns 10, 15 minutos com o pessoal e todo mundo ia embora. E eu pedi para o meu sensei, na época, para eu treinar um pouquinho mesmo, depois do horário. E todo mundo ia embora e eu ficava até 10 horas, mais ou menos, na academia, treinando geralmente sozinho. Isso foi durante um mês e meio, mais ou menos. E o meu sensei, vendo esse esforço, e essa correria continuou por meses, desafio, né? Vendo esse meu esforço, ele começou a ficar comigo. Então, todo mundo ia embora, eu treinava com ele mais 40 minutos, meia hora, recebendo orientação sozinho, VIP. né? VIP. Então, também foi outro momento que aparentemente foi ruim, logicamente, mas estava meio saindo do trilho, por assim dizer, mas eu acredito assim que a determinação né, eu acho que existe o ideal e a realidade. Então, você fazer aquilo que você pode fazer, acho que é o primeiro passo para você chegar onde você quer fazer, o que você quer fazer realmente, né? Então, foram aí lições da vida para mim. Eu acho que são duas lições aí extremamente importantes, porque nessa primeira situação você estava diante de um dilema, e uma situação extremamente complexa, né? Envolve família, as pessoas, né? Filha, esposa, voltar a sair de um país, né? E essa determinação te levou a alguma coisa, né? Algo ruim que parecia que estava tomando, aquela determinação acabou ocasionando outra coisa bem legal aí na sua vida. E essa segunda etapa aí, essa insistência, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente gravar. E você que está ouvindo, né, às vezes a gente tem desafios na vida que esse desafio, na verdade, ele vem para forjar, na verdade, a nossa vontade, aquela questão de, será que eu realmente quero, quanto eu desejo, aquilo que você até comentou um pouquinho lá do budismo, né? Eu pensar, tomar as ações para eu conseguir alcançar aquele objetivo, né? Eu acho que isso é realmente algo, assim, realmente interessante. E agora, Sensei, o que realmente é determinante para você conseguir colocar isso em prática, né? Quando você está buscando uma melhoria, realmente manter-se no trilho, assim, o que dá para a gente fazer para não dar aquela descarrilhada? No karatê, na arte marcial, acho que aprendi isso, mas não só a arte marcial, acho que a vida ensina que uma das palavras-chave é disciplina, né? E continuidade, né? Estão associadas as duas palavras, na verdade, né? Mas se você pode ser disciplinado por um momento, mas você conseguir ser disciplinado, manter essa disciplina é algo que tem que ser renovado todos os dias, né? Quando eu converso sobre o assunto do Japão, por exemplo, me vem à memória vários momentos, né? Mas algo que me motivava e motiva até hoje é essa questão, né? De não esquecer o porquê que eu estou fazendo, né? Aonde eu quero chegar, né? Então, por mais que no momento presente não esteja, às vezes aparece até que está na contramão daquilo que a gente quer, mas se persistir, né? Se renovar essa determinação, eu falo todos os dias, na verdade, mas sem exagero, na verdade, é todo momento, né? Principalmente quando as coisas não vão do jeito que você quer, né? Voltar ao ponto primordial, né? Então, às vezes, a gente chega num beco sem saída, ou sai do trilho, por assim dizer, né? Eu acho que é importante ter um ponto primordial, né? Daquilo que você quer fazer, né? E isso você tem que alimentar constantemente, né? Então, diariamente, né? E principalmente na hora que tá tudo contrário do que você deseja, é que você tem que fortalecer ainda mais, né, essa determinação, esse objetivo, né, essa coragem, esses atributos positivos que vão fazer você chegar mais perto daquilo que você quer, né? Mas é constante. Eu acho que é uma comparação como um cabo de guerra. Acho que quando você está puxando a corda, se você soltar um pouquinho, né, na verdade, é suficiente para você sair ainda mais do trilho, né? Então, você fazer a força, você esforçar, voltando a esse ponto primordial, é fundamental, né? E, Sensei, quando você, por exemplo, tem uma situação que o bicho tá pegando, é aquele momento de tô desconcentrado, tô preocupado, tô nervoso, tô irritado, você tem alguma prática pessoal que você aplica naquele momento, naquela circunstância, para tentar, tipo, reestabelecer o foco rapidamente?
dentro da prática budista, existe um mantra. Existem vários tipos de budismo, mas o que eu pratico, ele tem um mantra, e a gente recita esse mantra. A gente recita diariamente, né? Mas quando o bicho pega, realmente, como eu falei sobre ponto primordial, né? Nesse mantra, né, a recitação de um mantra que eu renovo a minha decisão, carrego as baterias para ir à luta. Eu falo sobre budismo, mas eu acho que toda princípio filosófico, ou religião que te faz bem, né? Acho que é nas horas em que tem momentos que você mesmo pode levantar da cadeira e fazer algo, né? Mas tem momentos que as paredes são tão altas, às vezes os muros são tão altos que você fica realmente pensando, o que eu vou fazer agora? Então acho que nesse momento é que você deve recorrer, né, a esse lado aí, vamos usar o termo espiritual, né, que te leve para cima, né? E isso é uma automotivação, né? E é uma força que você pode extrair de você mesmo, né? Então, uma oração, né? No meu caso é o Nam-myoho Renge-kyo, que é o mantra, né? E quando chega no ponto, um beco sem saída, é por aí, é o primeiro passo, né? Então, existe uma frase budista que fala que tudo começa com a oração, né? Então, orar, né? Tem a determinação, né? Tem que determinar, orar e agir, mas é importante ter uma base filosófica e um princípio, né? Pode recitar esse mantra aí pra gente? Só pra gente... Sim. Em português, não vai em japonês, porque aí não fica meio, pode vai ser. ficar meio complicado. Depois traduz. Depois traduz. Então, o mantra é Nam-myoho Renge-kyo. Então, Nam significa devotar-se, né? Viver de acordo com. Myoho significa lei mística. Não no sentido de algo que não se revela, mas que é a vida em si, né? Ela é mística, o universo é místico, né? Então essa lei mística que rege todo o universo, esse Myoho, né? E Renge significa a lei de causa e efeito, né? Mas não da maneira que a ciência vê como uma ação feita, há um tempo de maturidade e uma reação. Mas o budismo ensina, né? Esse Renge ensina que essa causa e efeito ela é simultânea. Então, se você, um exemplo, né? Pensar em ser vitorioso, a causa para ser vitorioso já está feita. Você tem que juntar as condições propícias para que essa vitória se realize. Então, o Renge. E Kyo significa sons, ações ou ensinamentos. Então, literalmente, né, eu estaria falando, devoto a minha vida a essa lei de causa e efeito através da minha própria atuação, que é o Nam-myoho Renge-kyo. E que culmina com a autorresponsabilidade. Exato. Isso é uma coisa fantástica, porque muitas vezes as pessoas, né, elas, por exemplo, têm um objetivo, aí algum empecilho acontece. Eu vou dar o exemplo de você ali. Você tinha que trabalhar até mais tarde, sobrava 10 minutos para treinar lá no dojo. Você poderia simplesmente falar, eu não treinava porque eu não tinha mais tempo, eu chegava sempre atrasado, eu trabalhava, era culpa do meu chefe porque eu não treinei, por culpa da empresa. Você poderia ter culpado um monte de pessoas por isso, a sociedade, um monte de coisa. Mas você fez diferente, você simplesmente falou, bom, a minha realidade é essa agora. Eu não tenho como mudar ela nesse momento. Então eu vou treinar pelo menos 10, 15 minutos. Isso. E com isso, despertou... E com disciplina, né? Foi falado lá atrás. Com disciplina. E com isso, despertou uma situação, o seu próprio sensei lá viu a situação e quando a gente percebe numa pessoa motivação, determinação... isso é contagiante. Sim. Pode ver, qualquer líder, mesmo que tudo vá contra, o cara continua. Aí todo mundo olha assim e fala, caramba, ele vai mesmo? Vai, então vamos, né? Exato. E é uma questão, né, que tudo que a gente for fazer tem aquela questão, né, do o time a favor e o time contra, né? Tem pessoas que vão talvez achar, que bacana. Tem pessoas que vão falar, nossa, que loucura.
Mas acho que é Exato. importante você ter a sua convicção, né? Porque se você for fazer algo para agradar as pessoas ou para satisfazer as pessoas, você acaba esquecendo o teu objetivo, né? E se estiver bem claro para você, por mais que as pessoas falem positiva ou negativamente, você vai, né, ouvir o que as pessoas têm de bom para falar e as críticas você descarta, né? Não se influencia, né? Acho que esse ponto é bastante importante também, né? É verdade. Já que você falou de pessoas falarem de forma positiva ou negativa, como é que foi a decisão de você criar o seu dojo? Como é que foi isso? Porque você foi para o Japão, depois voltou, talvez você estivesse trabalhando. Conta essa circunstância e o medo. Deu medo de falar, agora eu vou fazer isso e será que vai dar certo? Como é que vai ser? Viver de karatê não é fácil. Como é que foi essa história? Então, a questão do objetivo, né, e a paixão pelo karatê é algo que eu tenho desde da minha infância, né? E eu tinha esse objetivo de que em algum momento, né, não tinha assim especificado quando, mas eu pretendia dedicar 100% para o karatê, né? E eu pensava que seria quando eu voltasse do Japão a primeira vez, né? Até tentei, mas não deu certo naquela época, né, por questões de estrutura familiar até, né? Criança pequena, filho na escola, não tinha casa própria, uma série de coisas, né? E aquela situação, né, surgiu uma oportunidade, né, de começar a resolver as questões imediatas, mas também que estava dando uma perspectiva futura, né, que foi, no caso, a entrada naquela multinacional, né? E eu tinha o objetivo, né, depois que eu entrei nessa empresa, de trabalhar, sei lá, até... Não, eu tinha até bem claro até. Eu pensei em trabalhar até aos 50 anos, né, fazer o pé de meia, por assim dizer, e depois abrir a escola, certo? Só que nesse caminho, quando eu completei 40 e poucos anos, 43, 44 anos, a empresa que eu trabalhava, e na época, dentro da empresa também, eu pude, de certa forma, crescer bastante, né? Eu trabalhei inicialmente, os primeiros 6 anos eu trabalhei naquela função que eu havia dito, né, que era atendendo os japoneses, atendendo o presidente da empresa. E quando o presidente da empresa voltou para o Japão, até uma observação, por incentivo desse presidente dessa empresa, é que eu fiz a faculdade de comércio exterior, administração e comércio exterior, e no ano que ele voltou para o Japão, eu estava já quase me formando da faculdade, né? E por indicação dele fui transferido para o departamento, para a área comercial, onde trabalhei por mais 8 anos. E nessa área comercial eu pude gerenciar um business novo, né, da empresa. Então, eu posso dizer assim que até profissionalmente na empresa eu estava crescendo, indo bem. Mas eu nunca esqueci o objetivo, né? De lá aos 50 anos eu queria dedicar só para o karatê. E como essa empresa, a parte comercial toda, saiu da cidade que eu moro, que é Curitiba, e foi para São Paulo, chegou aquele momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Ou vai junto com a empresa, né? E até uma proposta bastante atrativa, ou, né, eu iria aproveitar essa oportunidade para começar a realizar o sonho lá do dojo. E eu antecipou, na verdade, né? Eu pensava nos 50, isso aconteceu com 43, 44 anos, né? Daí eu tomei a decisão, né, realmente de sair da empresa, né? A empresa foi muito, logicamente, teve bastante consideração comigo, tal, etc e tal. E isso foi em 2012. Mas sabendo, né, que a empresa ia mudar, não avisaram da noite para o dia, né? Avisaram em 2010 que ia acontecer isso. E eu fui me planejando, fui me organizando, né, melhor dizendo, para dar esse outro passo na minha vida. Então,
em 2010 eu tirei férias da empresa e fui para o Japão novamente, retomando firme o meu contato com a atual escola que eu represento, sabendo já que em 2012 eu ia sair efetivamente da empresa. Daí, em 2012 eu saí da empresa, eu fui para o Japão novamente, fiquei mais 2 anos me aprimorando, mais gastando do que mais gastando dinheiro do que recebendo dinheiro. Investimento, né? Investimento. E fiquei 2 anos, né, aprimorando meus conhecimentos. Daí voltei em 2014, né? E em 2015 eu efetivamente abri a escola, né? Daí o Eduardo perguntou sobre medo. Medo tem, mas conversando com a esposa, né, eu expliquei para ela e mostrei um plano, né, que se a teoria funcionasse, né, realmente a gente não ia passar nenhum tipo de necessidade, né? E eu fui muito convincente, né? Mas eu tenho assim uma esposa maravilhosa que me apoiou e apoia em tudo que eu faço, né? Então, com todos os medos, né? Mas na verdade o que mais foi mais forte foi a esperança, né? E a determinação de realizar o objetivo, né? Mas medo, logicamente, que não deixou de existir, né? Mas se a gente for levado só pelos medos, a gente acaba, muita coisa a gente não faz, né? Então acho que essa coragem, né, de agir, de dar um passo a mais é fundamental. Mas medo, logicamente, houve, né? Mas olhando para trás, né, e realmente vendo a atual situação, realmente eu não me arrependo de nada, né? E as coisas foram bem, estão indo bem, né? E se fosse para fazer de novo, né, se fosse assim, e se você voltasse no tempo e fosse fazer escolhas, o que você escolheria? Eu posso falar com toda a convicção que eu escolheria as mesmas ações, né, as mesmas atitudes, objetivos que eu teria, né? Eu acho que isso demonstra para os nossos ouvintes, né, para todos nós, a importância de você ter realmente aquilo que você comentou lá no começo, né, o porquê, né, saber o porquê, ter a questão do propósito, aquilo que realmente você se identifica, e mesmo que seja algo que esteja mais para frente, você consegue se planejar hoje para tomar as ações, ter um plano para que aquele sonho se realize. Com certeza, isso foi fundamental, né? Então, eu fiz lá a faculdade, a universidade, né? Fiz comércio exterior com a administração. E essa visão administrativa, com certeza, me ajudou muito, 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 né? Ela foi fundamental para você realizar o seu propósito, né? Com certeza. Assim, sem planejamento, não seria possível, né? Seria como se fosse realmente tiros no escuro, né? Mas o planejamento te dá uma perspectiva, né? Te dá um trilho, né? O caminho que você precisa. Te dá a base, isso. Você se sente, pelo menos, aquilo que você comentou, né? Você fez o plano, compartilhou com a sua esposa e você foi convincente, porque, claro, você também acreditou no plano. Sim. Ele tinha uma viabilidade mínima, provavelmente, né? Ó, pelo menos isso, esse tempo, tudo, aí você vai construindo, né? Ele foi um plano provavelmente realista. Sim. Exato. Mas a questão de planejamento posso dizer que é fundamental, né? Que é aquela história, não adianta você ter só fé, né? Tem que planejar, agir, né? Tem que ter coragem, mas também tem que ter um plano por trás, né? Eu acho assim, né, que existe uma questão interessante, né? Existe a realidade e o que é ideal, né? Então, vamos dizer assim que o nosso sonho é o ideal, né? Mas isso é a realidade. Então, acho que tem que caminhar com um pé na realidade, mas sem esquecer o sonho, né? Por outro lado, não adianta ficar só no sonho e tirar o pé da realidade. Então, é um equilíbrio. Equilíbrio aí, né? Entre os dois. E, obviamente, que para conseguir esse equilíbrio, manter-se firme nesse propósito, possivelmente você tem aí alguns livros que você leu que te marcaram, que você poderia indicar aí, que, né, possivelmente te influenciaram bastante aí ao longo dessa jornada, que você poderia dividir com a gente aí, com os nossos ouvintes aí. Quais são? Ok. Bom, eu falei que eu pratico um budismo bem contemporâneo, né? E quando eu falo sobre o budismo, uma palavra-chave é iluminação, certo? E um termo
contemporâneo para eliminação foi usado pela primeira vez por um filósofo japonês, budista, né, que chama-se Revolução Humana. Existe uma novela, um livro, né, é uma série, na verdade, que chama-se Revolução Humana. E fala sobre a trajetória de um dos fundadores dessa organização que eu falei, que chama-se Soka Gakkai, do primeiro e do segundo e do terceiro líder dessa organização. Então é a trajetória de vida dele num contexto bastante amplo. E o título diz bastante, né? Porque tudo começa com o ser humano, né? Então, uma grandiosa revolução humana, uma mudança grandiosa no ser humano, é capaz de mudar tudo. É capaz de mudar a vida individual, é capaz de mudar uma família, é capaz de mudar uma cidade e, num âmbito bem grandioso, capaz de mudar o mundo. Ou seja, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa pode fazer tudo isso. E o tema principal dessa novela é esse assunto, né? Então, no lado filosófico, esse livro. E no lado da arte marcial, existem 2 livros, mas eles estão só na língua japonesa. Um deles eu estou trabalhando na tradução, que um deles chama-se o Aiki contido no Karatê e o Karatê contido no Aiki. Ninguém vai achar, vai talvez achar em japonês, né? Que é Aiki no Karatê, Karatê no Aiki. E o outro também em japonês, esse que eu citei primeiro do Revolução Humana, o autor é Daisaku Ikeda. É um escritor, filósofo, Daisaku Ikeda. E o segundo livro que eu falei, né, que é o Karatê no Aiki, Aiki no Karatê, é do Katsuya Izumikawa, vai ter em japonês, não tem em português ainda. E o terceiro é do meu mestre de Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu, aquela arte marcial que deu origem ao Aikido, que fala sobre, o título é Hakkei, que significa força explosiva, onde ele desmistifica vários aspectos, né, da própria prática do Aiki ou da emissão da força. Então, para quem estuda arte marcial, é um livro essencial, né? E tem um outro chamado Vida, um Enigma, uma Joia Preciosa, que é um diálogo entre um historiador britânico chamado Arnold Toynbee e Daisaku Ikeda, esse mesmo autor do livro Revolução Humana. São algumas... eu achei legal porque você falou Aikido, ele é uma arte marcial, aí falando de um sujeito que não entende muita coisa de artes marciais. Aikido é uma arte marcial, né? E tem origens numa arte marcial mais antiga chamada Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. Então, dessa arte marcial mais antiga é que foram tiradas as técnicas, né, por Morihei Ueshiba para criar ou desenvolver o Aikido. E a diferença está no enfoque. O Aikido ele é mais brando, ele é mais soft. E o Daitoryu é mais marcial, ele é mais violento, né? Mais voltado. Ambas as artes trabalham muito as articulações, mas o Daitoryu é mais contundente. Até tem uma brincadeira no Japão que, se ouvirem alguém treinando e não tiver gritando de dor, né? Ai, tá doendo, é porque é Daitoryu. Quer dizer, se não estiver gritando é porque é Aikido. Se tiver ai, que dor, é porque é Daitoryu. Dor é Daitoryu. Se não tá doendo, é Aikido. Aikido. A gente tem que começar então com o Aikido. Então. É mais soft, né? Esse livro, A Revolução Humana, tem em português, né? Tem em português. Legal. Editora Record, se não me engano. E tem também, nessa mesma série, né, tem a Nova Revolução Humana, também, que é recomendável. A diferença é o tempo, né? Enquanto a Revolução Humana ela aborda mais um aspecto lá do Japão, Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e a Nova Revolução Humana fala mais sobre o desenvolvimento, né, da história em relação ao mundo, né? Saindo do Japão para o resto do mundo, né?
Interessante. E você, os outros dois que você falou que são em japoneses, você está traduzindo os dois? Ou está começando por um, depois vai... Eu tô começando pelo Karatê no Aiki no Karatê, que é do meu sensei, né? Um dos senseis, né? E o Hakei tá na fila de espera. Eu tenho um projeto, mas ainda não tenho previsão de quando que eu vou começar. Eu fiquei interessado. São tesouros. E esse segundo, tanto um quanto o outro aborda muitos temas pouco conhecidos, ou quase, posso falar, desconhecidos no âmbito da arte marcial. Né? Então, e eu queria exatamente falar agora um pouco sobre essa parte desconhecida, porque, vamos lá, como eu treinei... Comecei, a primeira vez que eu treinei karatê, que eu era ainda, acho que tinha uns 17 anos, 16 por aí, foi Shotokan. Mas foi um período bem rápido de Shotokan, foi 1 ano. Aí depois eu entrei em Goju-Ryu e fiquei um bom tempo no Goju-Ryu lá, né? Fui até me formar na faculdade, tudo. Quando eu casei, quase estava formado, que aí eu tive que sair de lá, porque era um clube. E aí, meu pai que pagava lá, eu era dependente. Depois que você se forma, você não é mais dependente. Né? Enfim, aí eu fui pra... Aí eu procurei outra academia, como eu não achava Goju-Ryu, eu fui pra Shotokan. Treinei um tempo em Shotokan, depois eu vim pra Curitiba, comecei a treinar de novo Shotokan, depois eu fiquei um tempão parado. E aí ano passado eu decidi treinar de novo e aí encontrei Goju-Ryu, aí eu fiquei feliz da vida e aí eu fiquei impressionado com a variedade do que você ensina nesse nosso estilo de Goju-Ryu. Claro, tem muitos elementos que eu aprendi lá atrás num Goju-Ryu, vou dizer assim, mais tradicional. Mas você traz muitos outros elementos, né? Então, aí poderia dar uma explicada assim. Primeiro, vamos falar, tem o Shotokan, que é um estilo muito conhecido e muito difundido no Brasil. O Goju-Ryu, acho que também tem uma certa... Mas ele já é um pouco menos conhecido, mas o Goju-Ryu ficou muito, assim, entre aspas, conhecido por causa do filme Karate Kid também. Isso porque mesmo. Tinha o mestre Miyagi, né? Que era o professor do Daniel lá, né? Isso. Do Daniel LaRusso, né? Enfim, né? Inclusive, eu voltei a treinar karatê ano passado porque eu comecei a assistir o seriado Cobra Kai, que é um spin-off aí do Karate Kid. Sim, sim. E aí me despertou toda uma lembrança, daí eu falei, eu tenho que achar uma academia. Daí eu pesquisei e eu vi que tinha 15 minutos do meu trabalho, eu falei, não acredito que tá aqui. Mas fala um pouquinho dessas diferenças e como é que é isso. Acho que seria melhor começar pela explicação do karatê tradicional e karatê esportivo. Com um grande mérito e reconhecimento, o karatê esportivo, ele difundiu o karatê para o mundo inteiro. Mas o karatê esportivo, ele limita bastante as técnicas que podem ser aplicadas. Né? Como o esporte tem regras, tem realmente balizadores ali que, de certa forma, limita os tipos de técnicas que você aplica durante a competição. E as academias que ensinam karatê esportivo trazem essas regras da competição para balizar os treinos. Né? E por conta disso, muitas técnicas do karatê elas são omitidas. Né? Isso acontecendo ao longo do tempo, hoje a imagem que se tem sobre karatê é que é só socos e chutes, né? Ou defesas. Né? Então, mas o karatê é muito mais profundo que isso, né? Realmente, como arte marcial, como defesa pessoal, que é o objetivo do karatê, ele traz outros elementos que foram omitidos, né? Então, por mais que a academia seja tradicional, mas for tradicional voltada ao esporte, ela realmente não vai trazer muitos elementos importantes, né? E
o karatê de Okinawa, que é a terra onde nasceu, né, o karatê, ele é muito mais rico realmente em termos de conteúdo técnico, tipos de técnica. E isso que, vamos supor, talvez a grande diferença que você sentiu a entrar na nossa escola, você percebeu, né? Que como é rico, né? Como tem técnicas de torção, torções, projeções, contenções, soco e chute também, logicamente, mas é bastante rico, né? Mas por conta dessa questão, né, do esporte que limita bastante, né? Então, claro, porque numa competição, eu lembro, eu já fiz o karatê esportivo, eu já participei de competições e você tem regra. Primeiro, você não pode no karatê dar um soco na cara e tirar sangue da pessoa. Se sair sangue, você está desclassificado. É uma primeira regra, né? Chute você pode, mas também tem que tomar cuidado, porque se sangrar a boca um pouco, acabou também, né? E agora, numa luta real, e na verdade o propósito do karatê nasceu lá atrás para uma luta real. Isso. E o que eu percebi, a grande diferença que eu percebi foi quando eu treinava lá atrás, os nossos comitês, que são as lutas, né? Eles eram meio que distantes, e aí eu entrava rápido, fazia o golpe e me afastava. Era meio assim o estilo de luta. Aí eu vi um outro cenário, vamos lutar mais próximo. E aí tem um monte de um arsenal de situações que você pode aplicar, como você disse, imobilizações, torções, controle, articulações. E então realmente eu percebi uma diferença gigante. Assim, e hoje acho que não é exagero dizer que 99% das escolas ensinam só o karatê esportivo. Então, escolas mais tradicionais, por assim dizer, são difíceis de encontrar, né? Realmente. Verdade. E é aí que entra um ponto da minha missão e comprometimento, né? Que é realmente de preservar, praticar e transmitir esses conhecimentos, né? Mas eu posso dizer assim que o que me ajudou muito foi o fato de conhecer a língua japonesa. Então, eu acredito que existe, né, por ser uma arte marcial de outro país, né, de outra cultura, existem limitadores aí em relação ao acesso de informação, né? E o fato de eu saber ler, entender a língua japonesa foi algo que facilitou até para o meu sensei em relação a transmitir o que ele queria transmitir, né? E nesse sentido que eu me sinto uma peça importante nessa ponte, né, cultural aí do Japão, né, no karatê com o Brasil, né? Então, pode dizer assim que a minha missão é tornar isso acessível, né, a todas as pessoas que eu encontrar. Legal. E para colocar em perspectiva, como é que é a linhagem da nossa escola? Voltando lá para Okinawa e essa origem do karatê, né? E até chegar talvez no Miyagi. Ok. O Okinawa, acho que tem que falar um pouquinho sobre a história de Okinawa. Okinawa hoje ela é uma ilha, um conjunto de ilhas pequenos que fica ao sul do Japão. Mas até meados do século XVIII ela era um reinado totalmente independente, chamado Ryukyu. Então, era outra cultura, não a japonesa, outra língua, não a japonesa, até valores, né, outros valores que não são comuns ao Japão, né? E essa ilha, chamada Okinawa, ela desenvolveu, por assim dizer, uma forma de defesa pessoal, os moradores, né, os habitantes lá, né? E pela própria posição geográfica de Okinawa, que ela fica tipo assim num que fica entre o Japão, a China, vários países do Sudeste Asiático. Então quase uma parada obrigatória para todo navegante, né, que ia para algum lugar. E por conta disso ela recebeu muita influência cultural de outros países, em especial da China e do Japão. E isso contribuiu também para aprimorar
aquele estilo talvez rústico de se defender para algo mais sofisticado, né? E falando um pouquinho sobre o nosso estilo, né? Inicialmente o karatê não tinha estilos de karatê, ele era praticado de acordo com a região onde o mestre desenvolvia suas atividades, né? Que eram 3 grandes regiões, que era Shuri, é um local em Okinawa, né? Naha e Tomari. Então, desses 3 locais tinha o que chamava-se Shuri-ti, que é a mão, né? Ti significa a mão, né? A mão de Shuri, a mão de Naha e a mão de Tomari. E o nosso estilo, ele vem da região de Naha, no Japão, em Okinawa, né? E o fundador histórico do estilo Naha chamava-se Higaonna Kanryo. E o Higaonna Kanryo, ele viajou para a China em busca de mais conhecimentos a respeito da arte marcial. Ele vai para a China, ele volta para o Japão, para Okinawa, né, em especial, né, e continua desenvolvendo as atividades dele, né, e isso representando lá o Naha, né, a região de Naha. E do estilo Naha surgiram outros estilos, né, por exemplo, Toon Ryu, que foi criado por Kyoda Juhatsu, que foi aluno do Higaonna Kanryo. E aí que vem agora um nome conhecido que é o Miyagi, né? Que chama-se Miyagi Chojun. Na ordem dos discípulos mais antigos, era o segundo mais antigo discípulo de Higaonna Kanryo. E um terceiro nome bastante conhecido, o mais importante do que conhecido talvez, chama-se Higa Seiko, né? E após a morte do Higaonna Kanryo, quem assumiu a liderança do Naha-te foi o Miyagi Chojun. E o Kyoda Juhatsu fundou um estilo chamado Toon Ryu, que segue o nome do mestre dele, né? Toon é uma leitura do nome Higaon, né? E mais lá para a década de 30 é que foi nomeado Goju-ryu, que como é conhecido o nosso estilo, onde Go significa força e Ju, flexibilidade. E numa uma tradução mais livre significa os opostos, como se fosse Yin e Yang do chinês, né? E após a morte do Higaonna Kanryo, quem assumiu a liderança da escola foi o Miyagi Chojun. E Higa Seiko, que é um dos discípulos importantes do Higaonna Kanryo, continuou estudando, treinando sob a orientação do Miyagi Chojun também. E o fundador da nossa escola, que chama-se Senbukai, foi aluno tanto do Kyoda Juhatsu, né, que criou o Toon Ryu, quanto mais tarde do Higa Seiko Sensei, né, que também é braço direito, por assim dizer, lá do Miyagi Chojun. E o fundador da nossa escola, que chama-se Izumikawa Kanki Sensei, é que fundou, né, a Senbukai, trazendo o estilo Goju-ryu, saindo do Okinawa para a ilha principal japonesa, na cidade de Kawasaki. E em 1939 ele fundou a Senbukai no Japão. Esse ano vai completar 80 anos. E eu sou discípulo do filho do Kanki Sensei, do Izumikawa Kanki Sensei, que chama-se Katsuya Izumikawa. Então, em relação à origem, né, vindo lá pro Naha-te, eu sou 5ª geração, e indo pelo Goju-ryu eu sou a 4ª geração da escola do estilo Goju-ryu, né? O resumão... o papo vai longe, né? Porque não, iria muito longe, mas é interessante porque tem ouvinte do podcast que pratica karatê. Eu conheço ouvinte que pratica karatê e vai ser interessante colocar em perspectiva para que as pessoas entendam da onde veio, do que a gente está falando, né? Mas eu vejo assim bem é muito rico os ensinamentos, né, da escola, inclusive o seu sensei, né, ou o nosso sensei, vamos dizer assim, ele veio para o Brasil, foi ano passado, né, ele esteve na escola, não? Ele teve 2 anos consecutivos, né? Ele veio o ano passado e o ano retrasado também. Dito por ele, né, que a nossa escola Senbukai do Brasil é
a menina dos olhos dele. Então ele tem bastante carinho. Tanto é que a vinda dele por si só já fala, né? O quanto ele tem de consideração por nós. Embora quando ele veio fazia 1 ano que nós tínhamos inaugurado a escola. Ele veio a primeira vez sozinho, o ano retrasado, e o ano passado ele trouxe mais um sensei junto, um amigo da gente que chama-se Sensei Kobayashi. E o ano que vem ele vem de novo. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas realmente eu estou super animado para que isso aconteça, porque, assim, é uma oportunidade, eu penso que única para quem gosta do karatê, quem ama o karatê, conhecer alguém que tem toda essa conexão, essa linhagem e esse elo entre Exato. os dois países. Porque a falta do elo que faz com que a gente desconheça certas coisas. Exato. E o fato de ter um elo, a ponte fica conectada e o acesso à informação fica muito mais fácil. Existe vendo uma visão superficial, muitas pessoas até me questionaram, né? Mas para aprender karatê tem que ir até o Japão, né? Tem tantas escolas aqui, mas aquela velha história, né? É melhor pegar uma água engarrafada ou beber água da fonte, né? Realmente... Exato. Agora falando assim, numa perspectiva de quem, assim, dá para perceber que você tem um alto nível de conhecimento da arte marcial, do karatê. Agora, para quem não conhece, como eu, por exemplo, né, provavelmente eu devo ouvir algumas coisas sobre artes marciais que possivelmente aí estão, talvez até equivocadas, assim. O que você mais ouve, assim, que talvez as pessoas tenham uma visão equivocada da arte marcial, no sentido de ajudar, né, até como você falou, né, no sentido de autoajuda, de espiritualidade, né, do desenvolvimento não só de uma prática física, mas que também tem a questão dos movimentos, né, a questão da concentração, ou seja, ele traz embutido junto com a arte marcial uma série um elemento, né, um conjunto de elementos para o desenvolvimento da pessoa, mas possivelmente deve ter algumas coisas aí que estão equivocadas. Aí, que talvez a gente mais ouve aí que está equivocado com relação à arte marcial? Eu vou citar dois exemplos que acho que são mais comuns, né? O primeiro é associar o karatê à violência, né? A arte marcial à violência, né? Então, eu não quero apanhar, né? Existe uma visão equivocada que você vai na academia para você apanhar e você tem que apanhar para aprender, né? Isso é um erro muito, muito grande, né? Talvez tenha escolas, não sei, que talvez tenha esse método, mas quase de forma geral, independente seja karatê esportivo ou karatê marcial, mas não é violento, né? Daí que eu brinco, né? Mesmo desde que eu era criança, os meus amigos que se machucavam mais jogando futebol. Eu nunca cheguei na escola com o pé torcido, engessado o braço por causa do karatê. Mas era comum amiguinhos da escola que jogavam futebol se quebrarem, né? Então, o karatê não é violento. Então, um equívoco bastante grande. Não instiga a violência. Ao contrário, ele é pacifista, né? Realmente é um auto-aprimoramento. Realmente você melhorar mais fisicamente, né? Não tem como separar a parte física da parte mental, né? Então, se o físico melhora, naturalmente a mente também melhora. Então, esse é o primeiro equívoco. O segundo eu já vi comentários de pais, né, falando que eu prefiro colocar meu filho no esporte coletivo, porque dele aprende mais o companheirismo, o trabalho em equipe, né? Porque tem aquela visão que o karatê, como esporte, é um esporte individual, é você e outra pessoa que vão estar se defrontando. Mas é uma visão equivocada, porque dentro do dojo, dentro da escola, a primeira coisa que a gente aprende é respeito mútuo, entendendo que se não houver, né, não vê o outro, você não consegue desenvolver também. Então, por mais que, para quem olha de fora, é uma luta individual, cada um por si, né? E na verdade não,
os valores de companheirismo, divisão de tarefa, entender a importância minha e também reconhecer a importância do outro é muito grande, é muito trabalhado isso, né? Então, um outro equívoco, né? Que a pessoa que, por exemplo, treina por ser um esporte, uma prática individual, vai ficar arrogante, vai ficar convencido, coisa parecida. Mas, ao contrário, acho que talvez mais do que esportes coletivos, a gente trabalha esse lado aí, né, de humildade, companheirismo, né? Acho que é isso, acho que os dois pontos importantes aí. E eu Legal. noto, quando eu fiz a primeira vez Shotokan, eu acho que também lá no mais perto da década de 80, tinha esse estilo meio de você veio aqui para apanhar. E olha, eu morria de medo quando o sensei chegava perto de mim, porque eu falei, eu já vou tomar porrada aqui, né? E era meio assim mesmo, tá? Mas depois eu percebi que com o tempo essas coisas foram evoluindo nas academias, né? O pessoal vai tendo mais consciência, porque afinal você tá ali para treinar e ninguém quer ter uma contusão. Outra coisa legal que você comentou é sobre não ocorrer acidentes, né? E eu lembro, a primeira vez que eu treinei Goju foi no Clube Banespa, lá em São Paulo. E que foi com Paulo Nakayama, que ele já é velhinho, mas até hoje ele dá treino, tá? E eu lembro que ele falava isso, porque tinha gente que achava que ia se machucar, ele falava, olha, aqui tem campeonato, mas a ambulância nunca fica aqui, ela fica lá no campo de futebol, quando tem partida de futebol. Então, é isso mesmo. E era isso mesmo. Toda vez que ia ter jogo de futebol oficial, tinha uma ambulância lá. No karatê não precisava da ambulância, mas porque tudo é controlado, né? Tudo né? E mesmo na nossa escola, onde a gente faz treinos já com torções e coisas mais complexas, eu vejo que a gente faz com controle, porque ali a gente começa a conhecer o nosso adversário, e a questão do companheirismo, ela é fantástica, porque a gente acostuma a treinar com as pessoas e as pessoas também vão se conhecendo. Até ontem mesmo a gente estava fazendo um treino lá, aí eu tenho mais flexibilidade, e cada um tem um tipo físico, e a gente vai percebendo essas diferenças e como lidar com essas diferenças. Enriquece, na verdade, né? A diversidade ali é positiva nesse sentido, né? Você só ter um tipo, né, de inimigo, entre aspas, né? Exatamente, exato. Você não vai treinar certas habilidades, né? Mas a pessoa pode ser mais alta, mais baixa, né? Mais encorpada, menos, assim por diante. E outra coisa bacana é que ali tem pessoal de toda idade, né? Tem alunos de 4 a 74 anos. Pois é, exatamente. É isso mesmo. E eu vejo que o seu pai lá treina também. Treina, ele tá com... até ele fez aniversário agora, em julho. 75 ele fez. Ele é o mais antigo. Nossa, bacana. Mas, olha... Sensei, a gente poderia ficar conversando certamente por mais umas 2 horas. Mas como a gente tem um tempo assim, mais ou menos limitado, mas eu acho que foi um papo muito bacana. E eu queria saber assim, como é que as pessoas que queiram conhecer o dojo, ou uma pessoa que queira um serviço de tradução, alguma coisa assim que você possa auxiliar, como elas podem entrar em contato com você? Bom, telefone, né? O celular é 41 Curitiba 99502 5695. Tem o nosso site também, né, da Sembukai, que tem uma parte que é para contato. O site é www. A palavra Karatê Sembukai com N, né? S-E-N, Sembukai do Brasil, tudo junto. .com. .com só ou .com.br? Não, .com só. .com. De qualquer modo, eu vou pôr na página ali, quando eu publicar o episódio, vai estar lá no show notes, lá, vai estar lá, né? Então, telefone...
o site, né? Exato. E quem mora em Curitiba, ou seja de passagem em Curitiba, treina karatê e queira conhecer nossa escola, fica no bairro Tingui, na rua Diógenes do Brasil Lobato, número 508. Agradeço, profundamente, a muita oportunidade de estar conversando com vocês, pelo convite. E se houver outra oportunidade, também podem contar comigo. Será um prazer. Parte 2. Parte 2. Parte 2, exatamente. Não teve o Karate Kid 1, Karate Kid 2, 3, agora tá tendo... Então... Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente produziu ou venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse podcast e da nossa mensagem, assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu, o Jefferson e o Sensei Mahomed ficaremos totalmente agradecidos e honrados. E esse é um suporte que vai permitir que o podcast se torne mais conhecido e assim, eu e você estaremos ajudando mais e mais pessoas a colocarem suas vidas nos trilhos. E esse é um movimento que está apenas no começo. Para mais detalhes, acesse lá o nosso site www.vidanostrilhos.com.br. Vou deixar anotações dos livros que o Sensei comentou. Os em japonês eu não sei como eu vou fazer ainda, mas eu vou dar um jeito. E vamos falar também, colocar o link para contato com ele, telefone e o endereço lá do nosso dojo, e com certeza você será muito bem recebido lá por todos. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.